online também. Que Deus possa estar falando ao coração de cada um de vocês nessa noite. Que você possa se derramar na presença do Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos estar dispostos a ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Eu convido a ficar de pé. Evangelho de João, capítulo 8. No versículo 31 e 32, diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua palavra que é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Eu quero te louvar, Senhor amado, porque a tua palavra é a verdade. É a tua verdade que muda a nossa vida, que nos liberta, que nos transforma, que nos salva, que nos perdoa. Por isso, nessa noite, Jesus, fica à vontade no nosso meio. Fala através da minha vida, porque de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor, mas é no teu nome, Jesus, que eu estou aqui hoje. Que o Senhor fale comigo e fale através de mim, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei um tema para essa palavra: livres para viver a vontade de Deus. Nós somos livres para viver a vontade de Deus. A gente não é livre para pecar. A gente não é livre para fazer coisas contrárias à vontade de Deus. A gente é livre para fazer a vontade de Deus. Amém? E esse texto, esse Evangelho de João, no capítulo 8, fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para a gente ser livre, a gente precisa conhecer Jesus. Quanto mais a gente conhece a Jesus, quanto mais a gente crê em Jesus, mais Ele vai transformando a nossa vida. O Moisés antecipou aqui falando que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E é verdade, isso foi comigo, com você e com todos aqueles que creram em Jesus. Jesus veio e a graça dele abundou sobre a nossa velha vida, os nossos velhos costumes, as nossas velhas práticas. Mas Jesus veio e mudou a nossa história, mudou a nossa sorte. Então nós precisamos conhecer Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, fala que o Verbo se fez carne e veio morar entre nós. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito com Ele, e nada do que foi feito sem Ele. Então o Verbo é a palavra, Jesus é a palavra. Como nós vamos conhecer Jesus se a gente não passa tempo com a palavra? Como nós vamos conhecer Jesus se nós não meditamos na palavra de Deus? Se a gente procura sempre tudo pronto, não é verdade? A tendência nossa é procurar tudo pronto. A tendência nossa é ouvir pregação e nunca pegar a palavra de Deus e ouvir Deus falando diretamente com a gente através da palavra. É bom ouvir pregações, eu mesmo ouço pregações, mas nós temos que alimentar da palavra. Nós precisamos ter prazer em ler a Bíblia. Mesmo que você não tenha vontade, leia a Bíblia. É necessário ler e conhecer a palavra de Deus, porque Jesus se revela através da palavra. Ele é a própria palavra. Então nós precisamos encher a nossa vida da palavra de Deus, encher a nossa mente, encher o nosso coração, os nossos olhos, ouvidos. Não tem problema ouvir pregações, você vai estar ouvindo a palavra de Deus, mas nós precisamos tirar tempo para nós fazermos o nosso alimento, porque o bebê, a mãe é que faz o alimento para ele, mas quando ele cresce, ele mesmo faz o alimento. Os imaturos precisam ser alimentados na boca, mas aqueles que já estão maduros, pode alimentar da palavra. Não estou dizendo que tem que desprezar as pregações, desprezar os ensinos, não é isso. Mas é que você precisa ter tempo com a palavra de Deus. Você e Deus, isso é necessário para as nossas vidas. João 17 diz assim, santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus dizendo: santifica-os na verdade. Quem é a verdade? Jesus. O próprio Jesus falou lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus disse para Moisés assim, Senhor, me diz o seu nome, eu preciso falar o seu nome para o povo. Aí Deus falou assim para Moisés, diga que eu sou que sou, e eu sou falou com você. E Jesus disse, eu sou. Jesus é Deus. A verdade, Jesus é a verdade. O caminho, Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Nós precisamos de Jesus. Nós carecemos de Jesus na nossa vida. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus foi dado a toda a humanidade para ser salva. É pelo nome de Jesus que Deus nos ouve. Se eu orar aqui, orar e não pedir em nome de Jesus, Deus não vai me ouvir, porque Ele ouve o nome de Jesus, Ele ouve aquele que crê em Jesus, Ele ouve aquele que aceitou a Jesus, porque é Jesus que é o caminho que nos leva ao Pai. Só Jesus, só Ele pode nos libertar, só Ele pode nos ajudar, porque nós, assim como Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Nós somos assim também. O bem que nós queremos fazer, muitas vezes nós não fazemos, mas aquilo que é errado a gente faz. Por quê? Porque é a natureza humana. E por isso nós precisamos de Jesus. Por isso nós precisamos da graça, da força e de conhecer Jesus, para a gente vencer a gente mesmo. A nossa luta contra nós mesmos é muito grande, porque às vezes a gente acha que está bom demais, às vezes a gente acha que já está preparado. Mas nós precisamos reconhecer que é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós estamos aqui por causa dele. E olha, o tempo passa assim, ó. Hoje eu fui no velório, lá em Canaã. A prima da minha mãe faleceu. Eu amava muito a prima da minha mãe, ela é uma senhora já de idade. Mas assim, sempre que tinha oportunidade, eu ia na casa dela orar, quando ela estava morando aqui ainda. Aí eu e minha mãe cansamos de ir na casa dela orar por ela. E assim, pensa numa mulher toda carinhosa, meiga com a gente. Era uma mulher de Deus. E hoje eu vi assim vários pastores falando daquela mulher lá em Canaã. E eu falei assim, meu Deus, a gente precisa viver o evangelho do Senhor de verdade. Para o que transparecer de nós seja Jesus e não a gente. Porque se a gente ficar aparecendo, só a gente, porque às vezes a gente aparece por causa do nome de Jesus e não por causa de nós. Mas tem pessoas que ficam aparecendo ela, sabe? E quer agradar todo mundo, e quer levar tapinha nas costas, quer fazer coisas grandiosas, mas para o mundo. Nós precisamos fazer as coisas para Deus, no nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja conhecido, para que o nome de Jesus seja transformador em muitas vidas. E é isso que vai fazer a diferença na nossa história. A gente vê a história da mulher cananeia. A mulher cananeia, ela ouviu falar de Jesus e ela foi atrás de Jesus. Ela estava com um problema dentro da casa dela. A filha dela estava endemoniada. E aquela mulher correu atrás de quem podia ajudar ela. Ela não buscou em médicos, ela não buscou em outras pessoas, mas ela buscou em Jesus. Ela foi direto à fonte. E às vezes, irmãos, nós fazemos isso. Nós temos o Jesus que nos libertou. Nós conhecemos a verdade que nos libertou de todo o pecado. Mas na hora das dificuldades, a gente corre atrás de um, corre atrás de outro. Pensa numa coisa, pensa em outra. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E Jesus? Você já falou com Ele? Você já perguntou para Ele se é isso que Ele quer que você faça? Eu glorifiquei muito o Senhor essa semana, que há uns muitos anos atrás, eu fui na casa de uma pessoa que Deus mandou eu ir lá para falar do amor de Jesus e falar para ele da direção que Deus tinha para ele, que era para ele buscar a direção de Deus, porque ele estava fazendo muitas coisas, mas Deus estava querendo uma coisa dele que ele não estava fazendo, que era cuidar da casa dele.
E aí quando eu falei para ele, ele ficou meio chateado. Eu falei assim, olha, eu só vim porque eu orei muito e pedi a Deus confirmação para vir aqui falar isso para você. E ele perdeu a família dele. E aí passaram-se os anos, aí essa semana a gente foi fazer uma visita lá na casa dele. E aí ele começou a falar assim, eu achei tão lindo, irmãos. Ele falou assim, olha, a gente só precisa saber o que Deus quer que a gente faça. Porque quando Deus quer que a gente faça alguma coisa, seja uma só, se a gente fizer do jeito que Deus mandou, dá certo. Não adianta correr atrás de um monte de coisa e largar a casa, largar a família. A gente precisa olhar as prioridades que Deus tem para as nossas vidas. E eu aprendi isso. E eu glorifiquei tanto o Senhor por isso, porque às vezes ele deixava de ir no aniversário do filho dele, porque tinha um compromisso na igreja. Deixava de ir numa festa da família, porque tinha compromisso na igreja. E aí ele perdeu a família dele. Mas para a glória de Deus ele acordou. Ele acordou. Então nós precisamos atentar para isso. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com o Evangelho de Jesus? Nós estamos procurando realmente deixar esse Evangelho entrar dentro de nós e fazer a gente morrer para a gente? Ou a gente está fazendo do jeito que a gente bem entende? Ah, Jesus é meu Senhor, mas toma as decisões tudo sem consultar o Senhor, faz tudo sem consultar o Senhor. Nós somos muitas vezes assim. E a gente não está deixando Jesus ser Senhor das nossas vontades, do nosso querer. Então, aquela mulher cananeia chegou perto de Jesus. E Jesus atendeu aquela mulher no final. Ele deu a vitória para ela, porque ela foi persistente. Ela ouviu o não dos discípulos. Ela ouviu uma palavra, parece dura de Jesus, mas para trazer a realidade dela, para ela ver a realidade que ela vivia. E ela se humilhou, e ela chegou para Jesus e falou, olha, os cachorrinhos comem da mesa do seu dono. E Jesus foi e deu a vitória para ela. E falou, vai mulher, a tua fé te curou sua filha. Vai lá que sua filha já foi livre. E depois também Jesus chegou para aquela menina morta, Tabita. Chegou diante dela e falou, Tabita cume, menina levanta. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma histórias. E aquela menina reviveu. Então, quando conhecemos a verdade que é Cristo, essa verdade tem o poder de não só mudar a nossa vida, como através da nossa vida mudar a vida de outros. E é isso que Jesus quer que a gente faça, que a gente anuncie a palavra, que a gente vá e leve a palavra de Deus. Nós não podemos ficar calados, é tempo de anunciar a palavra de Deus, é tempo de ir onde Deus mandar e falar desse amor de Deus. Quantas famílias agora nesse tempo, passando tanta luta, tanta dificuldade e não conhecem ainda Jesus. Não precisa ir longe não, irmãos. Aqui perto da gente tem gente assim. Então que nós proclamemos essa verdade que é Cristo. Jesus é a verdade que nos liberta de julgos pesados. Lá em Mateus 11:28 fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós aprendermos com Jesus, nós não vamos ficar desanimados, nós não vamos ficar prostrados, nós não vamos voltar atrás. O desejo nosso vai ser só de ir para frente, sabendo que nós temos que levar essa coroa até o fim. Guarda o que tem para que ganhe a tua coroa. Então, guardar Jesus em nossos corações, para a gente chegar lá no fim e receber a coroa da vitória, em nome de Jesus. Se você está achando muitas vezes pesado demais, preocupado com muitas coisas, ansioso com muitas coisas, Jesus diz que a gente pode lançar tudo sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus tem cuidado da igreja, Jesus tem cuidado da nossa vida, Jesus tem cuidado daqueles que estão em volta de nós, Ele está cuidando. Então que a nossa confiança esteja no poder do Senhor. Se você está querendo desistir, não desista. Busque ajuda em Jesus, confia nele. Lá no Salmo 37:5 diz, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará.
Nós precisamos desejar Jesus pelo que Ele é. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Messias que foi enviado para nos salvar. Ele deu a vida naquela cruz por mim, por você, por toda a humanidade. Ele perdoou todos os nossos pecados. Sob as feridas dele, nós somos sarados. Essa é a verdade. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, para nos perdoar, nunca para nos condenar. Jesus não veio condenar, Jesus veio curar, libertar e salvar. Ele veio salvar o que estava perdido. E Ele veio mostrar para nós esse caminho da vitória para chegar no céu. Quantos de nós que perderam entes queridos, amigos, conhecidos? E quantas vidas já partiram dessa terra? Tomara Deus que nós pudéssemos ter falado com todas essas pessoas. Tomara Deus que nós pudéssemos falar com todos aqueles que ainda irão partir. Tomara Deus que Deus não peça o sangue de ninguém que estava do nosso lado e a gente não falou de Jesus para eles. Que nós possamos viver esse evangelho, dando testemunho desse evangelho. A verdade libertou todos nós do pecado. Lá em Isaías 53, 4 e 5 fala que Jesus levou, sobre a cruz as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados. Tudo Ele levou sobre Ele. E pelas pisaduras dEle nós fomos sarados. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então que nós possamos estar em Cristo todo o tempo. Que nós possamos passar tempo com Jesus, porque quanto mais tempo a gente passa com Jesus, mais Ele se mistura com a gente, mais aparece Ele, menos aparece de nós, porque quando aparece nós, às vezes a gente xingando, ou brigando, ou exaltando, mas quando aparece Jesus, é na simplicidade, é no amor, no domínio próprio, na benignidade, na bondade, na alegria, na mansidão, é isso, na fé. E é isso que Jesus quer que apareça em nós, os frutos do Espírito. Jesus disse que a gente vai conhecer a árvore pelos frutos. Se a árvore é boa, vai dar fruto bom. Se a árvore é má, dá fruto mau. Então que as nossas raízes estejam sendo aprofundadas em Deus, aprofundadas na palavra de Deus. Que as nossas raízes sejam conhecimento de Deus. Às vezes a gente lê tantos livros e não lê a Bíblia. Então, se for para ler um monte de livro e não ler a Bíblia, deixa um monte de livro e lê a Bíblia. Agora, se você consegue ler vários livros e a Bíblia, glória a Deus. Mas priorize a palavra de Deus na sua vida. Priorize a leitura da palavra de Deus. Priorize se alimentar dessa palavra. Olha, muita gente come alimento errado, porque às vezes escuta todo mundo, e às vezes não é o que Deus está falando, mas quando você vai na palavra, é Deus falando com você. Antes de eu ir para a igreja evangélica, eu li a Bíblia 9 vezes, e eu fui lendo e fui vendo um monte de coisa que estava errado. O próprio Deus foi se revelando para mim, e eu comecei a ver e questionar onde eu frequentava. Eu ficava assim, mas a gente faz isso, mas a Bíblia diz assim, olha, vocês pregam assim, mas aqui está assim. E aí eu comecei a ver que Jesus se revela através da palavra. Então a palavra de Deus nos convence da verdade, a palavra de Deus nos convence que nós nada somos sem o Senhor, a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos dEle, e nós carecemos de Jesus, de conhecer essa verdade. A verdade nos libertou da maldição da lei. Lá em Gálatas 3, no versículo 10, Gálatas 3:10 diz assim, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Não tem como um ser humano cumprir toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei nele, para que nós fôssemos salvos pela fé mediante a graça de Deus e não pela lei. Então, Jesus se fez maldito por nós, quando Ele morreu naquela cruz. Ele se fez maldito para que nós fôssemos livres da maldição da lei. Então, que nós possamos seguir a Jesus com fé. Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, no versículo 26, diz assim, ó: maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. Todo o povo dirá amém. No Antigo Testamento, colocou a lei para o povo observar. Mas era impossível o homem cumprir toda a lei. Então, todo ano um sacerdote ia lá e pagava pelo pecado do povo, oferecendo em holocausto um cordeiro ou uma pombinha, mediante as condições financeiras de cada um. E aí, quando Jesus veio, Jesus morreu de uma vez por todas, para que todos nós que crêssemos nele tivesse a vida eterna. Então, Jesus, Ele nos libertou dessa lei. E nós somos justificados pela fé em Jesus. Não precisamos preocupar com a lei, porque a verdade de Cristo nos libertou da lei. Mas não quer dizer que nós podemos fazer coisas erradas. A graça não nos deu liberdade para pecar, mas nos fez livre para servir a Jesus e obedecer a palavra. Então a graça é para que nós sejamos livres para obedecer a Cristo. Nós somos livres para obedecer a Cristo. E às vezes as pessoas confundem isso e acham que por causa de sermos livres, estamos livres para pecar. E não é verdade, não estamos livres para pecar. Em Hebreus 10, 38 diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não podemos voltar atrás. Nós temos que seguir Jesus. Quem pôs a mão no arado tem que ir para frente. É olhar para Cristo, é viver Cristo e morrer para nós. Precisamos viver pela fé. O cristão confia em Deus. O cristão que confia em Deus é justificado pela fé. Permaneça firme na verdade até o fim. Que nós possamos permanecer até o fim nessa verdade da palavra de Deus. Que nós possamos anunciar essa verdade, que é Cristo. E essa verdade que é Cristo se compadece da fraqueza humana. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 1 ao 11, fala da mulher adúltera, que ela foi pega em adultério. E os homens da lei, quando a mulher era pega em adultério, era apedrejado, tanto a mulher como o homem. Mas os homens da lei trouxeram a mulher, mas não trouxeram o homem que estava com a mulher. Isso prova que eles não tinham bondade no coração deles, porque bom é só Deus. E aí quando eles trouxeram aquela mulher para Jesus condenar, Jesus perdoou aquela mulher. E Jesus falou para eles: aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou, foi todo mundo embora. E Jesus falou para aquela mulher: eles te condenaram? Ela: ninguém, Senhor. Então vai, a tua fé te salvou. Então que nós possamos viver pela fé em Jesus. Lá em 2 Crônicas 7,14, é um versículo muito conhecido, né? Que fala que a gente precisa se arrepender, né? 2 Crônicas 7,14. Deixa eu ler. Fugiu agora da minha cabeça, só pedi corta toda hora. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a terra.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus não estava falando para povo que não era de Deus, é o povo de Deus, esse povo que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos e orar a mim e clamar, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Então nós somos o povo de Deus, nós precisamos nos arrepender. Olha, irmãos, libertação é para cristão. Às vezes tem cristão que acha que não precisa ser liberto. Nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser transformados, nós precisamos nos arrepender. Jesus disse: examine o homem a si mesmo. É a nós mesmos que é para ser examinado. Como eu fiz hoje? O que eu fiz? Jesus, eu falhei hoje. Onde eu falhei? Me mostra, me ajuda a consertar. Como eu tenho sido como esposa, como mãe, como pai, como marido. Como eu tenho sido como vizinha. Como eu tenho sido como cunhada, nora, genro, cunhados. É examinar nós mesmos. Mas a tendência nossa é examinar o outro. Mas o Senhor falou: examine-se o homem a si mesmo, para participar do pão. Então nós precisamos examinar nós mesmos e nos arrepender. Mas a misericórdia de Deus nos alcança. Ainda que a gente falha, a gente faz, tudo esforça para acertar, daí a pouco a gente falha. A gente vai, se arrepende e o Senhor está ali de braço aberto para abraçar a gente, para acolher a gente, para perdoar a gente. Deus é assim. Ele não lança em rosto o nosso erro. Ele não lança em rosto os nossos fracassos. Ele quer que a gente se arrependa e saiba e reconheça que nós necessitamos dele. Quem intentará acusação aos eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, 33 a 37. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, ninguém pode ficar nos acusando. Nós somos de Jesus. Somos falhos, sim. Igual hoje mesmo o pastor falando da irmã lá, ele falou assim: olha, se a gente for enumerar defeitos da irmã, a gente vai ter um monte. Mas era uma mulher de Deus. Uma mulher que se esforçava para agradar a Deus. Uma mulher que caminhava com Deus. Uma mulher que não media esforços para ir visitar casas e mais casas, mesmo estando velhinha. Ela não deixava de fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. Defeito todos nós temos. Todos nós. Então nós precisamos valorizar as qualidades dos outros. Porque tem qualidades. E os defeitos Jesus vai transformando, até aquele grande dia, onde a gente entrar na glória, e aí a gente está perfeito. Mas enquanto a gente estiver nessa carne, a gente é imperfeito. Não tem ninguém perfeito, a não ser Cristo. Jesus foi o único que não pecou, em nada ele pecou. E ainda assim, foi acusado, foi crucificado, foi cuspido, foi caluniado, mas em nada ele pecou. Então em Jesus nós podemos vencer as nossas fraquezas, em Jesus. Nada vai mudar a gente se a gente não confiar e depender de Deus. Nada muda a gente, por mais que a gente queira, se não for a palavra de Deus. Essa palavra é como água, ela vai limpando a gente, ela vai purificando. Eu gosto muito na hora que eu estou tomando banho, pedir Jesus para me limpar por dentro. Assim como eu estou me limpando por fora, que Jesus me limpa profundamente. Porque a palavra de Deus é como a água. Ela vai limpando. E é como um martelo que esmiuça a dureza do nosso coração. A dureza dos nossos pensamentos. Então essa palavra, ela transforma a nossa vida. A verdade tem poder de nos livrar das prisões de Satanás. Lá em Atos 12, no versículo 1 até o 12... conta de Pedro, que estava preso na prisão, estava algemado na prisão, e aí a igreja toda se colocou em oração pela vida de Pedro, e ele ia ser apresentado naquela noite, e aí o povo orando, clamando, os anjos foram enviados por Deus lá na prisão, e eles quebraram as algemas de Pedro e soltaram Pedro, e tiraram Pedro da prisão. E Pedro chegou lá, quando ele chegou na casa, ele viu a igreja em oração por ele. Então, essa palavra, a oração nossa,
tem poder de quebrar prisões, não só de algemas físicas, mas espirituais. Essa palavra tem poder de quebrar maldições de famílias que vem de geração. Essa palavra tem poder de quebrar maldições de palavras. Então nós precisamos usar a palavra de Deus, em nome de Jesus. E também essa palavra tem poder de libertar a mente. Lá em Romanos 8, né? Ou Romanos 12, não, Romanos 12, fala para a gente transformar o mundo pelo entendimento, pela transformação da nossa mente. Então nós temos que levar a nossa mente cativa à cruz de Cristo, para que os nossos pensamentos sejam transformados. Lá no livro de Atos, deixa eu estar lendo aqui, só para me explicar um pouquinho. Atos 12. Atos 12, 4 fala que nenhum nome há dado ao homem para ser salvo, só o nome de Jesus. Atos 12, 4. Mas eu vou ler aqui Atos 12, 1. Atos 12. Diz assim, ó. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A oração da igreja muda a história. A nossa oração muda a história dos nossos vizinhos. A nossa oração tem poder de mudar quadro de vidas que a gente nem conhece. O Moisés falou de missões aqui hoje. Nós podemos orar por missionários que a gente não conhece. Nós podemos orar por pessoas distantes, para a África. Eu lembro uma época que Deus trouxe muito no meu coração para orar por Moçambique. E eu não tinha ouvido falar nada de Moçambique, nem visto nada. E eu comecei a orar por Moçambique, orando por Moçambique. E passou um ano eu orando por Moçambique. Desculpa. Aí, pastor Max foi com a gente lá em Juiz de Fora. E quando nós chegamos lá naquela igreja, acho que foi Juiz de Fora mesmo, aí um moço chegou lá e apresentando as crianças de Moçambique, que ele tinha ido para lá naquele ano, e estava muito difícil, e ele começou a evangelizar Moçambique, e ele mostrou que ele adotou 9 crianças de Moçambique, e aí ele mostrou o vídeo, as crianças que ele adotou lá, o trabalho que ele e a esposa dele estavam fazendo, um casal novinho, casaram e foram para lá. E eu fiquei tão impactada que Deus fez eu ver ainda uma assim, vitória daquela oração. Então olha como é bom a gente estar orando. Uma vez Deus me acordou de madrugada para orar para uma jovem que eu nunca vi, mas eu visualizei ela direitinho assim, eu veio na minha mente a fisionomia daquela jovem. E eu orei para aquela jovem, clamei tanto por ela, sem saber o que estava acontecendo, clamei para Deus dar livramento, e aí quando passou uns dias, eu estava fazendo visita no hospital, aí aquela jovem estava saindo com o braço engessado, e aí ela falou, eu parei ela e falei assim, olha, eu orei por você, e eu nem te conheço. Aí que ela contou de onde que ela era de uma cidade aqui perto. E aí ela falou assim, eu sofri um acidente, foi muito grave, mas eu já tive alta, agora eu estou voltando só para fazer outro exame no braço. E eu falei assim, glória a Deus, que bênção. Olha como vale a pena. A gente precisa orar mais, a gente precisa passar mais tempo com Deus, porque quando a gente passa tempo na presença de Deus, Ele traz à memória aquilo que é necessário a gente orar, Ele traz à memória aquilo que é para a gente fazer. E Ele vai renovando as nossas forças, Ele vai nos animando, Ele vai nos alegrando, Ele vai mudando em volta de nós, Ele vai transformando. Eu glorifico tanto a Deus, que quando eu mudei para o lugar que eu moro ali hoje, todo dia eu orava pela minha vizinha, todo dia, e para a glória de Deus a minha vizinha converteu. A nossa oração tem poder.
Mas às vezes a gente não usa esse poder que Deus nos deu. Então nós precisamos acreditar nesse poder. E essa igreja orou pelo Pedro. Fez oração intensamente a Deus por Pedro. E na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os soldados, com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Olha que interessante. O anjo acordou Pedro, despertou Pedro. Levanta, Pedro, e veste e calça sandália. O Senhor fez isso conosco. Levanta, calça sandália da preparação do evangelho da paz. Nós temos realmente calçado esse evangelho. Nós temos realmente comido esse evangelho. Nós temos realmente enchido a nossa vida do poder desse evangelho. Para poder fazer o que Deus mandou a gente fazer, Pedro calçou e vestiu as vestes e saiu. E disse o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo parecia uma visão. Pedro não estava acreditando que aquilo era real. Mas ele obedeceu. O mesmo Deus de Pedro é o nosso Deus. Deus pode fazer isso conosco hoje. Ele pode tocar em nós. Ele pode falar conosco. Ele pode nos enviar. Ele pode dar estratégias. Ele pode dar novas vestes. Às vezes a sua veste está precisando ser trocada. Vai passando o tempo com Deus que Ele vai trocando. Às vezes a arma que você está usando já precisa de outra arma mais afiada. Deus vai te dar essa arma. Deus vai te dar essa ferramenta. E você vai ser uma ferramenta de Deus na terra. Então nós precisamos passar tempo com Deus, para Ele estar vestindo vestes novas em nós, calçando sapatos novos em nós, para a gente viver o novo de Deus, viver nesse tempo novo de Deus. Os tempos estão no fim, mas é necessário nós fazermos a obra, é necessário nós irmos além, é necessário nós anunciarmos esse poder do Evangelho, porque tem muitos que ainda não conhecem. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Só depois que Pedro estava livre, que o anjo desapareceu. Jesus diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos desprezar. Ele está disposto a ir conosco até o fim. Seja pelo fogo, pela água, o Senhor vai nos livrar. Ele não vai deixar a água nos afogar, nem o fogo nos queimar. Que nós possamos alimentar dessa verdade, que é a palavra de Deus. E em João, no Evangelho de João 8... João 8, para terminar. Diz assim, João 8, 48. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Ah, mas tem tanta gente morrendo. Mas não estão morrendo espiritualmente. É só o corpo que vai para a sepultura, mas o espírito volta para Deus. E um dia, quando Jesus arrebatar a igreja, vai transformar todos os corpos num corpo glorificado e vai encontrar conosco nos ares. E vai arrebatar a igreja. E aqueles que foram mortos antes de nós, se for hoje o arrebatamento, eles vão ser ressuscitados primeiro e vão vir com Jesus para arrebatar a igreja. Que nós possamos estar
buscando o Senhor, que nós possamos estar vivendo esse evangelho de poder. Jesus diz que nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus se nós cremos em Jesus e não veremos a morte. E no versículo 58, respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejar Jesus. E Jesus se escondeu e saiu do templo. Jesus, ele pregou, ele anunciou a palavra do Senhor. E ele disse: se vocês não creem no Pai, em mim, que o Pai está em mim, que eu estou no Pai, creiam pelo menos por causa das mesmas obras. E nós estamos aqui para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Que essa verdade do Evangelho do Senhor possa verdadeiramente reinar nas nossas vidas. Jesus nos convida a conhecer mais Ele. Jesus nos convida a ver a verdade dEle. A verdade que nos liberta, a verdade que nos perdoa, a verdade que nos dá vitória, a verdade que nos liberta das maldições, a verdade que se compadece das nossas fragilidades. Às vezes aquelas áreas que somos frágeis, as pessoas vêm e tocam mais ainda, mas Jesus se compadece. Jesus disse que o ferro com ferro se afia. A palavra de Deus diz, e é desse jeito, as lutas, as dificuldades, as durezas de corações, vai afiando a nossa vida quando choca conosco. E é para transformar a nossa vida, para nós parecermos com Cristo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então que nós venhamos crer mesmo no Senhor. E saber que sem fé é impossível agradar a Deus. Você que está em casa, creia no poder do Evangelho. Creia nas promessas do Senhor. Elas são reais. E o Senhor vela para cumprir cada uma delas na nossa vida. Se ainda não se cumpriu, é porque não chegou o tempo. Mas está chegando o tempo do Senhor se cumprir em nós tudo aquilo que Ele prometeu. Que nós possamos buscar Ele porque quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos buscando as demais coisas e não estamos querendo o Senhor. Que você e eu possamos realmente passar tempo com Deus, morrer para nós, para viver para Deus. De que você tem se alimentado? Do que eu tenho alimentado? Qual a área da sua vida que você está alimentando mais? A sua área espiritual ou a sua área física, carnal, emocional? Nós temos que preocupar com isso. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu estou orando, mas nada acontece. As coisas só estão piorando. Mas o que está alimentando mais a sua vida? A palavra de Deus? Ou as séries? Ou tantas outras coisas, né, que tem por aí? Que nós possamos priorizar, alimentar-nos da palavra de Deus. Porque nós vamos ser firmes, constantes e abundantes na palavra do Senhor. Nós vamos ser firmes quando nós criarmos o alicerce em Jesus, quando nós deixarmos as raízes crescerem. Sabe como que a raiz cresce? Para baixo. Passa tempo na presença do Pai lá na sua casa. Você e Deus sozinho. Tira tempo com Ele. Tira tempo. Olha, vale a pena. No princípio é difícil, mas com o tempo você vai ver que passa rápido demais e você nem dá conta. Alimente-se da presença do Pai. O Espírito Santo de Deus, Ele foi derramado sobre nós. Ele está sendo derramado ainda. Então que nós possamos desejar ser cheios do Espírito Santo. Que o fogo do Espírito Santo venha queimar as mazelas do nosso coração. Venha queimar os maus pensamentos, os maus hábitos. Venha queimar aquilo que não presta em nós. Para que tenha menos de nós e mais do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Que o Espírito Santo possa falar mais no seu coração. Que essa verdade possa mesmo libertar a gente todos os dias. E que nós possamos falar da palavra de Deus dentro das nossas casas. É tão gostoso quando a gente senta na mesa e começa a falar da palavra. É tão bom isso. Casais novinhos
Começa a praticar isso desde o começo, para quando vier os filhos, isso ser um costume na sua casa. E aí os filhos já crescem nesse ambiente. É tão maravilhoso. Hoje os meninos partilham coisas com a gente. Tem dia que eu fico assim, surpresa, com uma sabedoria que Deus dá para eles. Eu fico, Jesus, que coisa boa, glória a Deus. Como valeu a pena, como está valendo a pena. Passa tempo com Deus, passa tempo com a sua família. Passa tempo, Deus se agrada disso, sabe? Brinca em casa, brinca com os filhos, brinca marido, esposa, diverte também. Deus se agrada disso. Nós somos gente, a gente é cristão, mas a gente é gente. E às vezes a gente quer dar não, eu sou, né? Eu sou o que sou, quase que fala isso, né? Eu sou o que sou, eu sou Deus, nós somos nada. Então é muito bom. Quando eu encontro com meus irmãos são uma graça. Vocês têm que conhecer eles. A gente ri o tempo inteiro. Eles são muito engraçados. A gente fala da palavra de Deus, mas a gente brinca, a gente conversa. É tão gostoso isso. Vale a pena ter tempo para Deus, mas ter tempo para a família, ter tempo para a obra de Deus. Tudo é feito com equilíbrio. E aí Deus vai fazer grandes coisas. Feche seus olhos, vamos orar.